Queridos irmãos, Igreja do Senhor, com muita alegria eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo, à Igreja de Deus em Corinto, capítulo de número 12. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estar essa noite aqui, com a responsabilidade de ministrar a palavra. Agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves, também ao pastor Reinaldo Odilo, pastor aqui do Templo Central, também ao nosso pastor supervisor do campo de Currais Novos, pastor Bruno de Souza Rodrigues, por sempre nos respaldar, assim como também o irmão Felipe Adriano, pelo contato, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Saudando eles, eu também cumprimento a todo o corpo ministerial que está na minha retaguarda, pastores, presbíteros, diáconos, a também todos que compõem a coordenação do DEJAD Central e assim também a todos os jovens, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Queridos, se acharam um texto bíblico, diga glória a Deus. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. A Igreja de Deus em Corinto foi plantada durante a segunda viagem do apóstolo Paulo, onde ele passa um período de 18 meses plantando aquela igreja. Inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve 2 cartas que estão contidas no cânon. A primeira delas, Paulo está motivado ali a dar orientações a partir de informações recebidas de alguns da casa de Cloé, a respeito de problemas internos que estavam acontecendo no seio da igreja. A segunda motivação pelo qual ele escreve a primeira carta é responder a alguns questionamentos, dúvidas, que os irmãos em Corinto estavam ali passando. E Paulo se vê a necessidade de explicar a respeito de alguns fundamentos doutrinários que certamente norteavam a fé daqueles irmãos. Porém, a segunda carta que Paulo escreveu, Paulo escreve e nós percebemos que há um teor pessoal nesta carta. Pois Paulo escreveu essa carta numa tentativa de resolver uma crescente tensão que havia entre ele e a igreja em Corinto.
Parte dessa atenção se dava porque a igreja estava acolhendo falsos mestres que tentavam ganhar notoriedade. E nesse processo, eles estavam diminuindo a pessoa de Paulo. Estavam questionando a sua autoridade apostólica. O apóstolo Paulo, a princípio, responde essas insinuações desses homens nos mesmos termos deles. O apóstolo explica que se o critério para um verdadeiro apóstolo for se gloriar de suas experiências espirituais, ele tem muito mais motivo do que todos os seus adversários que ali o acusavam. Porém, o capítulo de número 12, dos versículos de 1 a 10, onde nós lemos, é dividido em duas partes principais. A primeira delas vai do versículo 1 ao versículo de número 6, onde o apóstolo Paulo aqui mostra uma experiência pessoal extraordinária que ele teve em visões e revelações que o Senhor ali o apresentou. A segunda parte vai do versículo 7 ao versículo de número 12, onde o apóstolo Paulo mostra os efeitos desta visão, desta revelação. E dentro dessas condições, algumas lições são necessárias ser extraídas essa noite. A primeira delas é que Paulo mostra-nos as suas experiências aqui pessoais, extraordinárias com Deus. Pois antes de fazermos alguma coisa para Deus, precisamos ter experiências com Deus. Se nós retrocedermos na história bíblica, todos os homens que foram chamados por Deus para cumprir uma missão, eles antes passaram por experiências pessoais extraordinárias com Deus. E o apóstolo Paulo aqui se vê na necessidade, dentro do contexto, de defender a sua autoridade apostólica, destacando assim a experiência que ele teve há 14 anos atrás. E Paulo vai descrever essa experiência, dizendo, em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. E ele diz, mostrando-nos na terceira pessoa, perceba que há essa condição no apóstolo Paulo de não querer se exaltar, mas há uma necessidade dele apresentar as suas credenciais apostólicas dentro dessa revelação. E ele diz, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Perceba que ele vem descrevendo aquilo que aconteceu com ele naqueles períodos atrás. Ele data aqui 14 anos atrás. E a primeira lição que destaca-se dentro dessas palavras do apóstolo Paulo é que o propósito das experiências que nós temos com Deus não é nos fazer superiores aos outros, não é nos fazer mais poderosos, mas um dos principais propósitos das revelações de Deus para com o homem é revelar a sua grandeza, é mostrar quem Ele é revelar as suas qualidades. Porque se nós formos destacar a dignidade para termos revelações, elas, mostrando que todo poder, que toda glória e que toda vontade para se tornar conhecido de nós, parte dele. A dignidade não está concisa em nós, mas toda a dignidade está nele.
Porque perceba que a iniciativa de se auto-revelar não partiu do intento de Paulo de buscar, mas o próprio Deus quis mostrar para Paulo essas visões e revelações, mostrando que toda a dignidade da revelação está na sua grandeza. Só quem veio adorar a esse Deus grande essa noite glorifica o Senhor Jesus. Segundo, a experiência pessoal com Deus, ela se encarrega de nos dar maturidade espiritual. O apóstolo Paulo utiliza-se de um termo aqui que é aperfeiçoar. E aperfeiçoar é tornar maduro. Pois essas experiências pessoais com Deus, elas se encarregam de nos trazer essa maturidade espiritual. Porque perceba que pessoas imaturas, elas pensam sempre em ter o seu nome grande, em ter reconhecimentos terrenos. Mas perceba que a proposta de Paulo, ao receber a revelação de Deus, é que quanto mais ele se aproxima de Deus, mais a sua fraqueza é revelada. Quanto mais se aproximamos de Deus, mais a nossa humanidade é escancarada. Pois essa experiência espiritual vai nos trazendo maturidade. Não tem essa intenção de tornarmos pessoas altamente conhecidas. Porque o que adianta tornarmos conhecidos terrenalmente e diante de Deus sermos desconhecidos? Paulo tinha essa preocupação. Segundo, pessoas imaturas, elas estão sempre para avaliar e não serem avaliadas. Elas possuem esse grau de dificuldade. E Deus aqui, Jesus, encarrega-se aqui de avaliar a pessoa de Paulo, trazendo para ele essa condição dentro da revelação. Ou seja, as experiências pessoais que você tem com Deus lhe traz maturidade espiritual, lhe traz firmeza em Deus, lhe traz resistência para suportar as astutas ciladas do diabo. Ou seja, essas experiências, elas se encarregam em nos amadurecer. Terceiro, a experiência com Deus nos leva a reconhecer as nossas fraquezas. O apóstolo Paulo diz isso. Ele diz no versículo 6... Versículo 5, de um assim me gloriarei eu. Mas ele contrapõe usando uma conjunção adversativa, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. De nada nós temos para nos autogloriar-se, porque estamos na condição de imerecedores daquilo que Deus tem para nós. Mas quando reconhecemos que somos fracos, o Senhor, pela sua graça, resolve nos aperfeiçoar. Eu vou repetir isso essa noite, para você glorificar ao Senhor. Quando reconhecemos as nossas fraquezas diante de Deus, resolve nos aperfeiçoar. Aleluia, aleluia. Em quarto lugar, a experiência com Deus não é para satisfazer as nossas curiosidades. Se porventura alguém busca ter experiências pessoais com Deus e a motivação é descobrir as coisas a fim de suscitar as suas curiosidades, está sendo motivada com um propósito contrário. Mas a principal razão dessas experiências é fortalecer a nossa fé e promover a santidade que está sendo desenvolvida em nós. Fortalece-nos. Mas em segundo lugar,
Porque Deus permitiu o espinho na carne de Paulo. O versículo 7 diz: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O primeiro propósito de Deus, ao manter o espinho na carne de Paulo, está no versículo 7. E o propósito é não exaltar-se. E essa expressão exaltar-se aqui é não se considerar maior, superior, mais elevado, mais exaltado, acima da média. Quando você nutre essa consciência, a sua espiritualidade está fadada ao fracasso. Perceba que é mantido em Paulo o espinho com esse propósito dele não se considerar superior, orgulhoso dentro daquilo que recebeu de Deus. E essa expressão tem a ideia de algo que ninguém havia recebido, ou seja, algo inédito. Perceba a intensificação dos efeitos desta revelação de Deus na vida do apóstolo Paulo. Aí ele continua dizendo, das revelações. A expressão revelações aqui é Apocalipse. Ou seja, algo que estava oculto há muito tempo, mas agora foi revelado. A intensidade de Paulo ao declarar essas verdades mostra a profundidade desta experiência. A finalidade é não se exaltar. A finalidade é perceber que essa excelência da revelação que ele recebe não dará a ele legalidade de se sentir maior ou melhor do que os outros, mas ele diz, foi-me dado um espinho na carne. A expressão espinho aqui traz a ideia de instrumento afiado, pontiagudo, que machuca, que incomoda, que gera dores. E possa ser que alguém essa noite aqui esteja dentro dessas condições, por alguma circunstância, sentindo alguma dor, alguma dificuldade circunstancial, e Deus tem permitido, porém Deus nunca faz nada e nunca permite nada na nossa vida sem propósitos específicos para a sua glória. Se você está passando por isso, é porque Deus permitiu e há um propósito de Deus nesta realidade. Se você entrou questionando a Deus essa noite e perguntando do porquê dessa circunstância, Deus tem um propósito específico nesta situação. Deus tem os seus modos de agir em nossas vidas. Com Paulo, ele manteve o espinho em sua carne, mas ele continua dizendo, a saber, um mensageiro de Satanás. E esse mensageiro, ele estava ali para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8 ele diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Perceba que a reação de Paulo, diante da circunstância, não foi reclamar com Deus. Não foi murmurar a respeito da situação, mas a postura do apóstolo Paulo foi orar. A postura de Paulo foi orar. E ele diz que insiste pelo menos 3 vezes orando. E orar aqui traz a ideia de se aproximar de outra pessoa superior para suplicar a ela com voz audível. Não foi sussurrando não. O apóstolo Paulo se aproxima na oração para pedir ao Senhor para que passasse dele aquele momento. O pedido de Paulo foi um pedido específico. Ele diz isso.
Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. A expressão desviar-se aqui é remover algo e jogar para longe. Paulo, ao orar, ele estava pedindo para que removesse dele aquele espinho e ali removesse para longe. Perceba a dinâmica de Paulo na oração e o pedido específico. Mas logo Paulo obtém resposta de Deus. Respostas de Deus, elas nunca serão favoráveis às nossas vontades, mas antes estará fundamentada na sua vontade, na sua soberania e nos seus desígnios. Deus responde dizendo: e disse-me, a minha graça te basta. Perceba que ele não pediu graça, ele pediu para remover o espinho. Mas a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. E quando nós olhamos para a expressão graça no Novo Testamento, o termo charis, que significa favor divino e merecido. E quando nós olhamos para a palavra graça, nós entendemos que a graça ela é uma só em essência, mas possui modos operacionais distintos. Há diversas operações da graça que age no ser humano. Uma delas é a graça preveniente. É uma graça que antecede a conversão. Ou seja, ele capacita o coração do pecador a responder favoravelmente o chamado de Deus. Se você veio essa noite e ainda não confessou Jesus, há uma graça antecedendo, capacitando você e te habilitando a crer. Uma das operações da graça é essa. Porque o homem, dentro da sua natureza caída, pecaminosa, ele é impossibilitado de responder qualquer bem espiritual em direção a Deus. Ele está limitado. O elo espiritual dele para com Deus está rompido. E com essa afirmação, o homem só pode ir a Deus através de uma ação de Deus. E sabe qual é o nome dessa ação? Se chama graça. E você não resistiu ao chamado de Deus, porque o chamado de Deus exige de nós uma resposta voluntária, para sim ou para não. Mas aqui é uma multidão de crentes que entenderam o chamado de Deus, responderam sim, e só receberam a operação da graça na sua vida. Só quem foi alcançado por essa graça glorifica o Senhor Jesus. Você não tinha forças de ir a Deus. As nossas condições naturais herdadas de Adão nos impossibilitava, mas houve uma ação da graça. Perceba que toda iniciação para a salvação não parte de mim, não parte de você. A iniciativa partiu de Deus. É Deus que veio em nossa direção. Essa noite Ele vai em tua direção. Ele habilita você. Ele liberta o teu arbítrio que está aprisionado pelo pecado. Há uma graça sobre nós essa noite. Aleluia. A segunda operação da graça é a graça subsequente. É uma graça que continua. O interessante da graça de Deus é que ela não se limita apenas à operação salvadora. Ela não apenas habilita você a crer e ali ele abandona. Mas a graça de Deus, ela inicia
A graça de Deus, ela aperfeiçoa. E a graça de Deus, ela consuma a salvação. Eu vou repetir isso. Ela não abandona você. Ela iniciou o projeto. Ela aperfeiçoa o projeto. E ela consuma a ação. Isso significa, se não fosse a graça de Deus, não tínhamos condições de nos mantermos de pé. Aleluia. Ela nos acompanha. Ela começa, ela conduz, ela não abandona. Receba essa graça essa noite. Mas quando Paulo recebe a resposta de Deus, Paulo já tinha experimentado a operação da graça preveniente. Era um ser caído, originalmente herdado ali, aquela natureza adâmica. Mas Paulo é consciente disso. Ele passa pela operação da graça subsequente e da continuidade. E no versículo 9, Deus revela para ele essa graça. E essa graça, ela está aqui como uma graça que é suficiente. Quando ele diz: a minha graça te basta. A expressão basta aqui é suficiente. Deixa eu dizer a você essa noite. Você pode ter buscado recursos em muitos âmbitos e não ter encontrado. Mas há essa graça de Deus que é suficiente na tua vida. Não precisa de recursos adicionais, não precisa de terceirização, não precisa. A graça de Deus é suficiente na nossa vida, porque essa graça capacita-nos a passarmos por momentos difíceis. A resposta de Deus é: Paulo, não vou tirar o espinho, mas vou te dar uma capacidade para que você conviva com essa circunstância e não desfaleça, e não desista. Deus essa noite fala conosco: a minha graça é suficiente. Aleluia. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Aleluia. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Aleluia. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por uma causa, e a causa pela qual Paulo ali mantém-se de pé é a causa de Cristo. Ele diz: por amor de Cristo. E ele conclui com uma explicação dizendo: por quê? Quando estou fraco, sou forte. Se essa noite você chegou se sentindo fraco, tem o dunamis de Deus sobre você para te fortalecer. Tem poder de Deus essa noite. Há poder de Deus. Há poder de Deus. Quem essa noite deseja entregar a sua vida a Jesus, a oportunidade está aberta. Venha. Mas eu estou sem força. Tem uma graça que está aí em você, que habilita você a crer. O Espírito de Deus está convencendo você. Cadê a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus, que recebeu o toque da graça? Não resista a essa graça. Venha para Jesus essa noite. Deixa que a graça mude a tua história. Deixa que a graça mude a tua vida. Aleluia. Venha para Jesus. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa essa noite? A graça sobre nós. Jesus, eu estou lhe esperando. Venha para Jesus. Dentro de
Ah, Jesus. Necessita ser. Há uma graça de Deus sobre nós, Senhor, porque tu há operações da graça essa noite. dentro do meu Oh, Espírito de Deus, necessita mais de ti. só quem necessita dessa graça essa noite, a graça é suficiente. Essa graça capacita você. Só quem crê nesta palavra adora o Cordeiro de Deus. Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Há uma geração que o Senhor levantou. E Ele deseja revelar-se mais para você. De que forma nós temos a revelação especial à sua palavra. E o Senhor essa noite desperta jovens com sede de buscar profundidade nas Escrituras, de conhecer mais de Deus, pois nós somos limitados e só conhecemos a Deus porque Ele resolveu se revelar a nós e falou na língua dos homens para que nós o compreendêssemos a sua grandeza. Aleluia. E Deus está levantando jovens essa noite e está te dando esta mentalidade bíblica, essa mentalidade profunda de buscar experiências com Deus. Em nome do